Olá, amiga arteira, tudo bem com vocês? A peça de hoje é esse coelhinho super fofo para fazer e vender agora na Páscoa. Ele é uma niqueleira para colocar moedinhas, pode ser para criança, pode encher de chocolate, pode doar, pode vender, pode fazer várias coisinhas. E a gente vai usar retalhos, tá bom? E é muito fofo, né? Você pode fazer aí com os materiais que você tem e usar a sua criatividade. Então se inscreve no canal e vamos para a aula. Então, aqui a gente vai precisar, é um retângulozinho, tá, gente? É um quadradinho, na verdade. Tem 9 de altura por 12 de largura. E 1 centímetro da caixinha de leite. O diâmetro aqui dele, ele tem 24 centímetros e meio. Então, vocês vão cortar um retângulo de 12 por 9. Aqui no olhinho, eu cortei 3 centímetros, tá? E a gente vai vazar, ó. Vou enfiar aqui a tesoura para vocês verem que ele tá vazadinho. Então, aqui do meio para dentro, eu coloquei 1,5 cm de distância do meio e risquei 3 centímetros. Depois a gente corta, abre e tá lá o seu porta-moedinha. É um arredondado, tá? A orelhinha, ela tem 3 por 7 centímetros e na parte de cima, ela tem 5 centímetros. A gente vai cortar 2 vezes. O acabamento do zíper, 3 por 5. E o narizinho do coelho, eu fiz aqui meio um coraçãozinho mais abaulado, tá bom? Então, olha lá. Aí a gente encaixa ali para depois colar o narizinho. É bem fácil, tá? Então, vamos lá. O zíper e vamos usar materiais sintéticos. E é legal, vocês percebem aqui que eu tô usando retalho de sintético. Então, eu vou colocar o meu molde. Eu vejo sempre que é a melhor posição para encaixar o meu molde e aproveitar o material e vou riscar com a canetinha Bic. Eu tô riscando aqui com a Bic para vocês verem bem aí no vídeo, mas não façam isso, tá? Ela pode manchar o seu material. Tem canetinhas próprias para sintético ou também o giz, aquele giz, né, de alfaiate. Então, a gente passa aqui todos os tracinhos. Percebam que eu risquei aqui os olhinhos e ali o início daquela parte de baixo para eu poder ter uma margem para encaixar o meu molde, ó. Agora eu espelho o molde e vou encaixar bem direitinho naquele risco que eu fiz para ficar igualzinho, com a mesma medida e continuo a riscar. Olha lá como é fácil. É legal a gente fazer o moldezinho, porque se vocês forem fazer várias quantidades, vocês não precisam ficar toda hora medindo, né? Fica bem mais prático. E aí eu corto aqui. Eu tenho uma sistemática, gente, que eu não aguento deixar o retalho com muitos recortes, né? Então, eu corto ele numa parte para deixar nivelado e depois eu corto o restante. Olha lá, eu guardo ele, dá para fazer várias coisinhas. E aí, é só cortar no contorno. Eu recomendo também, para quem usar a canetinha Bic, cortar para dentro do risco, tá? Para não ficar nenhuma parte feia no seu material. Às vezes pode manchar ou pode até ficar à mostra. Então, vamos cortar aqui. E eu tenho mania, gente, olha lá. Esse é mania mesmo. A gente já tiro todas aqui as pontinhas, essas pontinhas que não dá para fazer nada e dispenso. E eu fico com os meus retalhos já mais uniformes. Nesse próprio retalhinho, eu vou colocar o acabamento do zíper, aquele que é de 3 por 5. Vou ver aqui a melhor forma de eu encaixar ele para aproveitar melhor o meu material. E vou cortar também e vou riscar ele aqui 2 vezes. Então, aqui, ó, já faço o risquinho, né, em cima da própria linha. Quanto mais a gente cortar o moldezinho unidinho, mais a gente aproveita material. Olha lá. Olha como é que fica. E aí, a gente corta em cima ali do risquinho, tá? Mas, vou frisar mais uma vez. Eu estou usando canetinha Bic para vocês verem melhor no vídeo. Não façam isso em casa. E agora, cortei aqui minhas 2 partes. E vou pegar aqui um outro retalhinho pra gente fazer as orelhinhas. Olha lá. Peguei minhas orelhinhas. Vou ver aqui a melhor parte do molde pra encaixar.
Vou medir mais ou menos aqui bem grosseiramente, tá, gente? Eu vou cortar aqui um pedaço que caiba minhas duas orelhinhas. Não medi, não tô cortando reto. Vocês vão entender. E é muito legal esse tipo aqui que eu vou fazer. Dá pra fazer lacinho, dá pra fazer várias coisas. E eu vou cortar mais um pedacinho aqui. Corto mais ou menos ali igual. Bem no olho mesmo. Percebam que aqui esse pedacinho, né, eu juntei ali. Olha lá. E tá aqui meus retalhinhos. E eu vou passar a nossa queridinha cola de contato, que é indispensável para quem trabalha com bolsas de sintético, gente. Vou passar a colinha aqui. Quem não gosta da colinha de contato, pode usar aquela cola spray. Mas aqui, gente, tem que ser a cola, não pode ser a cola temporária. Tem que ser a colinha definitiva, tá? Então, secou, vou colar aqui, ó, avesso com avesso. E olha só, que legal. Minha orelhinha aqui tá os dois lados. Bem bonitinho e fica um acabamento ótimo, gente. E agora eu vou riscar minhas orelhinhas aqui. Agora eu vou usar a canetinha de sintético, porque essa parte vai ficar externa. Então não posso correr o risco de manchar com a canetinha Bic, né? Essa canetinha grafite, ela é própria para sintético, gente. E vende também lá no site da minha parceira Personal Art. Vocês encontram vários materiais que eu estou usando aqui lá no site da Personal. E está aqui nos links abaixo, tem o meu cupom de desconto, que vocês têm desconto lá no site. Tá aqui o site, os links e tudo aqui para vocês, tá? Só ler na descrição. Agora, vamos riscar também o narizinho do coelho. Eu optei aqui por fazer com esse floralzinho. Vocês podem também fazer da cor que vocês quiserem aí. E agora, olha lá que bonitinho. A gente corta. Agora eu vou cortar. Esse aqui é o estilete de precisão, tá? Ele tem a ponta bem fininha, ele é bem afiado, toma cuidado. E a gente vai vazar aquela marcação que a gente fez das orelhinhas. Vou dar uma dica pra vocês, que é colocar a tesoura aqui na frente, pra gente não, na hora que a gente faz força, não riscar e cortar demais o material. Quem já tem experiência pode ir na prática.
Olha lá. Cara séria, de concentração. Você também é assim? Fica concentrada costurando? Eu fico, gente, hiper concentrada nas minhas costurinhas. Olha lá. Passamos o retrocesso. E agora a nossa orelhinha tá bem presinha aqui, né? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a minha orelha. Desculpa, gente, meu narizinho. Vou riscar com a canetinha de sintético, que apaga depois, pra ficar bem centralizada. E também vou riscar os bigodinhos do nosso coelho, tá? Bem aleatório mesmo, gente. Aquele risco bem como se fosse um tracinho mesmo de criança. Olha lá. Bem natural. E aí, a gente vai passar uma costura. Uma costura com retrocesso. Faz um retrocesso maior pra ficar bem destaque mesmo. Dá uma leve inclinada, né? Uma curvadinha pra não ficar reto. Para ele ficar mais original, vamos dizer assim, mais realista. E vamos fazer aqui 3 tracinhos. Olha só como é que vai ficar. E olha aqui no avesso como é que ficou os bigodinhos do nosso coelho. Que bonitinho. E agora a gente vai colar o narizinho. Você pode também costurar se você preferir, tá? Eu aqui vou colar ele com essa cola universal. Cuidado, gente, que ela cola até o dedo. Essa cola é hiper forte. É muito boa essa cola. Olha lá. Essa Tec Couro, gente, é maravilhosa para colar coisas de sintético e de couro. E ela cola até o dedo mesmo, já colei meu dedo. Se você preferir passar uma costura, tudo bem. Eu aqui preferi só passar a colinha. E vou passar aqui também na orelha, ó, um pinguinho mesmo, gente, de colinha, só para as orelhinhas não ficarem caindo tanto para frente, tá? Mas toma cuidado para não colar demais, senão ela vai atrapalhar na hora de colocar o zíper. E agora eu vou colocar o meu forro. Aqui eu tô usando um bagum. Eu corto um retângulozinho que caiba meu moldezinho dentro e vou colocar aqui avesso com avesso. Os direitos para fora e avesso com avesso. Presta bem atenção aqui para não costurar as orelhinhas, tá? Porque senão já viu, as orelhinhas vai ficar lá pregada. Eu, quando eu tava fazendo a peça piloto, me empolguei e costurei a orelhinha toda. Então, dobra as orelhinhas para baixo e vai passando uma costurinha de segurança. Bem de segurança mesmo. Vai toda a volta para prender esse forrinho. Olha lá, chegamos ao fim. E agora eu vou refilar. Vamos refilar aqui, tirando o excesso. E tá quase já, né? Tá quase pronto o nosso coelhinho aqui. Agora só falta colocar o zíper. Agora aqui eu vou cortar também aquele acabamento do zíper no meu forro também, 2 vezes, tá? Pra fazer o acabamentinho interno da parte do forro. Percebam aqui que eu tô aproveitando todos os retalhinhos mesmo, ó. Bem no cantinho do retalho que cabe aqui esse quadradinho. Então, eu aproveito ao máximo o material, não jogo nada fora, gente. E uma peça assim, ela é 100% lucro, porque ela já é a sobra de alguma outra peça que você fez. Por isso também que eu quis trazer para vocês esse coelhinho, porque vocês podem usar
o material que vocês têm aí na casa de vocês, pode misturar material e aproveitar e ter aí e vender num preço acessível. Dá para vender num preço super baratinho e ganhar na quantidade. Então, olha lá, cortei o meu acabamento, ficou 2 vezes sintético e 2 vezes acabamento. Aqui já tá tudo prontinho, vamos cortar essa caixinha de leite. Vou cortar aqui, pra gente poder partir pro próximo passo do zíper. Olha lá, tudo cortadinho, refilado. Sempre dobra, confere se tá tudo certo. O nosso zíper tem 18 centímetros, que é para bater certinho com essa circunferência e com esse acabamento, tá? Então, aqui eu tô usando um zíper número 5, número 6, né? 5/6 e um cursorzinho. Um cursorzinho aqui, eu tô usando esse cursorzinho colorido, que é super fofo, tem de várias cores e é também super baratinho, né? Um ótimo custo-benefício. Principalmente para peças como essa, que é uma peça mais simples, mais barata, para a gente vender num preço baratinho, então a gente usa material de qualidade, porém um material mais em conta. Vamos passar agora aqui uma costurinha. Coloquei, né, direito com direito aqui, para fazer esse acabamentinho do zíper. Um pé de máquina, agora eu abro e pesponto. Alinha bem certinho e passo um pespontinho aqui. Agora aqui, já pespontei dos 2 lados. Tudo bonitinho, vou baixar o meu zíper e juntar pontinha com pontinha, costurinha com costurinha, pra gente fazer o nosso pique. Na verdade, eu não gosto de dar pique em zíper, tá, gente? Pique em zíper não é legal fazer porque ele desfia. Eu risco aqui, dentro da margem de costura, não tem problema riscar com uma caneta que não apague, porque vai ficar dentro da margem de costura. Olha lá, tá vendo? Uma pintinha bem discreta, só pra gente ver e também não vai estragar a nossa peça. Você pode colocar também um alfinete ou um giz. Agora aqui eu vou abaixar minhas orelhinhas e vou colar com a fita crepe. Vou colar elas para elas não me atrapalharem nessa parte do zíper e não correr risco da gente costurar. Então, prende as orelhinhas para baixo. Vai ficar bem legal assim. Agora que eu já prendi, eu vou colocar o meu zíper direito com direito e aquele pique que a gente fez, tanto na peça quanto aquela pintinha que a gente fez no nosso zíper, aquela marcação, a gente vai colocar aqui meinho com meinho. Presta bem atenção pro lado do cursor, tá? Que a nossa bolsinha, ela é um padrão aí, gente, de fábrica, tá? O zíper, ele sempre fecha da direita para a esquerda. Então, presta atenção para o zíper ficar na posição certa. Fiz aqui só uma costurinha no meio, só para prender aqui o pique com pique. E agora aqui eu venho alinhando toda a volta. Você pode clipar também se você achar melhor. E aí a gente vai arrumar aqui bonitinho toda a volta. Ai, essa fita crepe minha tá uma porcaria, gente. Faz tanto tempo que eu comprei. Comprei numa lojinha assim, né? Essas lojinhas assim de rua comum que vende tudo. E aí ela não tá colando mais nada essa fita. Ai, ai. E vamos lá, continuando aqui na nossa costura. Esses materiais, gente, são muito essenciais. Fita crepe, cola, cola de contato, cola universal. É muito importante para quem faz bolsas artesanais, necessaire. A gente sempre precisa. Então, eu vou passar também uma costurinha aqui embaixo para prender o acabamento e vou repetir o processo. Vocês percebem que eu vou aqui, né, encaixando meu zíper no contorno para ele ficar certinho, ó. Notem que ele fica no meio da caixinha de leite. Então, a gente tem que alinhar certinho para ela não ficar torta. Aí, eu vou passar uma costurinha aqui, dou uma retrocessão, porque depois a gente vai dar uma refilada. E vou agora fazer uma costurinha pé de máquina. Eu venho até o meu cursor, aí eu abro o zíper e puxo ele pra lá.
só o suficiente para eu passar de costurar esse pedaço. Deixa sempre a agulha embaixo quando vocês forem fazer alguma manobra como essa. Agora eu deixo minha agulha aqui de novo e venho aqui, levanto o calcador e fecho o meu zíper. Aqui nessa parte é melhor ele fechado, fica bem mais colocadinho. E agora eu sigo até fazer o contorninho todo. Vai com calma, vai com bastante calma, devagarzinho, para não comer em cima da crimaleira do zíper. Vai costurando, vai girando, sempre com a agulha abaixada quando você for girar. Não tem pressa, minha amiga, faz na calma, o que importa aqui é a perfeição. Cheguei aqui no final, dou um retrocesso e olha só, que bonitinho, já tá preso uma parte. E essa fita aqui me dando trabalho de novo. Essa fita crepe vai ser um meme desse vídeo, né? A fita que não cola. Eu espero que a fita de vocês esteja melhor do que a minha. Agora, a gente vai dar uma refiladinha aqui em algum material que passou. Limpa tudo, porque a gente já vai aplicar o acabamento aqui. Fica mais fácil já colocar um viezinho aqui. Então, eu dou uma refiladinha, tirando só o excessinho, gente. Só o excessinho que passou ali do zíper. Não cortem o zíper. Vocês podem ver que é o mínimo que eu tiro, só para ficar bem certinho pra gente colocar o viés. E eu vou usar aqui um viés do próprio material. Eu cortei no bagum. Tem 2,5 centímetros, um pouquinho menos, gente, que 2,5, tá? Tem uns 2,30 milímetros. Vinca bem no meio, encaixa lá, deixando o meinho bem na bordinha e vamos passar um pé de máquina aqui. É super tranquilo, gente. Eu sei que tem muitas amigas que têm medo do viés, mas viés é treino. E uma pecinha como essa pequena, que vai ficar bem escondidinho lá dentro e que também é uma pecinha baratinha, vocês têm que fazer mesmo e treinar. É nessas peças que a gente treina. E cada uma que você fizer, o seu acabamento vai sair melhor. Então, vamos lá, a gente vai costurando e vai dobrando. Você vai encaixando e vai dobrando com o pé de máquina. Sempre dobrando ali mais ou menos no meio, vai segurando com o dedinho e vai passando a costura. É super fácil, gente. Pode acreditar em mim que depois que vocês começarem a fazer, vocês vão achar muito gostosinho fazer isso. Eu adoro pecinhas assim com viés. Vai bem devagar e eu recomendo, quem tem máquina eletrônica, desativa o corte de linha, para a linha não arrematar no meio da costura. Porque como a gente vai costurando, vai girando, levanta o calcador para girar um pouquinho, às vezes a gente pode pisar um pouquinho a mais e cortar a linha, né, na máquina eletrônica. Então, desativa aí o seu corte de linha. Quem tá com a máquina comum não tem problema. E vai seguindo até lá no final. Tô chegando aqui no fim. Dou um retrocesso. Eu dou um retrocesso maior porque depois a gente vai refilar. E olha lá como é que ficou. E aí eu corto aqui esse excesso. E esse pedacinho também, gente, não joga fora, tá? A gente aproveita tudo. Olha lá como é que ficou. Aqui ele tá um pouquinho sobrando, porque eu cortei com 2,5, tá? Vocês podem estar cortando, eu gosto, na verdade, de cortar com 2 centímetros. Mas essas tirinhas aqui, eu já tinha elas com 2,5.
Então, agora aqui eu vou colar minhas orelhinhas de novo e a gente vai repetir o processo. Agora, a gente vai juntar aquele pique de novo com aquela marcação do meio do zíper, né? Com o nosso piquezinho do zíper. Abre o cursor. Junta bem certinho para sua bolsinha não ficar torta. E a gente vai fazer aqui nessa primeira etapa só uma costurinha de segurança aqui nesse meinho, só para prender esse meinho, gente, para ele não correr do lugar. Olha lá, tá? Só prendi aqui, bem costurinha de segurança para ele ficar certinho. E agora a gente tem que trabalhar com o zíper aberto. Então, eu vou abrir meu zíper para poder costurar agora a outra metade do zíper. É super gostosinho de fazer, gente. Até parece um pouquinho difícil, mas não é, tá? É questão de jeitinho. Porque como é uma peça pequena, a gente tem menos espaço para trabalhar. É só questão de se ajeitar mesmo. Mas é super fácil e super mimosinha. Olha lá. E agora, eu coloco aqui toda a extensão da minha bolsinha. O zíper, pode ver que eu vou aqui ajeitando ele todo bonitinho. E coloquei os clipezinhos para ele ficar aqui todo certinho. E não ficar torto, gente. E agora a gente vai repetir o processo. A gente vai passar uma costurinha pé de máquina, prendendo esse zíper aqui. Vai devagarzinho, vai tirando os clipezinhos. E vai ajeitando o zíper para não correr o risco da gente costurar em cima do zíper. Chegando aqui no final, retrocesso. E agora, eu já tô aqui de novo com o nosso viés, repetindo o processo do outro lado que vocês já viram, né? Então, aqui eu já dei uma adiantada para a aula não ficar tão longa. Eu comecei do mesmo jeitinho que eu comecei do outro lado. E tô finalizando aqui o nosso viezinho. Olha lá, igualzinho do outro lado, gente, repetição, tá? E esse pedacinho também eu reservo. Agora eu vou arrumar, fazer aquela limpeza, tirar as linhas e deixar tudo bonitinho, porque a gente já vai finalizar a nossa peça. E aí, deixa tudo limpinho, as linhas e tudo, fica tudo caprichado. Olha lá. E agora, a gente vai costurar aqui essa caixinha de leite. Então, eu abro bem minha peça, ajeito bastante essa caixinha de leite para ela ficar bem certinha. Aqui, vocês notem que ela vai fazer um triangulinho aqui nessas pontinhas, ó. Aí, você vem, repete aqui do outro lado, né? Faz ela ficar bem abertinha. E eu vou fechar o zíper dela, porque fica melhor pra gente poder alinhar certinho. Eu já arrumei lá no fundo, tá tudo bem esticadinho. Olha lá. E agora a gente faz a caixinha de leite. Como se fosse a caixinha de leite convencional. A única diferença é que aqui ela tem esse acabamentinho junto. Olha lá. Fica esse triangulinho e eu vou passar aqui um pezinho de máquina. Então, eu posiciono aqui da melhor maneira, se você achar melhor com essa parte pra cima. Ou com ela ao contrário, não tem problema, fica a seu critério. Passo uma costurinha. Aqui eu gosto de dar um retrocesso duplo. Faço um retrocessão mesmo, porque é o fundo da peça. E, olha lá, e corto o excesso. E vou repetir isso do outro lado. E agora, fiz a mesma coisa. E aí, a gente vai colocar os acabamentinhos. Lembra aquela tirinha que sobrou? Ela mesma. Vou vincar ela aqui no meio. E vou fazer o meu acabamento aqui. Viram como é simples? É super fácil. E a gente vai lá e passa também uma costurinha.
não esquecendo do retrocesso. Vê a melhor posição para você e vai lá com o pezinho de máquina. Eu vou fazer esse processo também nos dois lados. Aqui eu corto os excessos, aí ele fica com bom acabamento. Repito aqui. E depois é só queimar os fiozinhos com isqueiro. E agora vamos desvirar a nossa fofura. Olha lá, limpa tudo, tá? Abre o zíper e vamos desvirar. Enfia bem o dedinho aqui na caixinha de leite e empurra ela para fora para poder desvirar. Aí vai desvirar ela, ajeitar toda bonitinha para fora. Essa parte aqui do viés, a gente pode bater com o martelinho, olha aqui, ou a gente frisar bem com a mão para ela se acostumar com essa nova forma, com essa nova posição. Então a gente força ela para baixo, tá? Para ela ficar o sintético, ele tem que ter uma certa memória. Então a gente fica forçando um pouquinho, bate com o martelinho para ela poder se assentar, tá bom? Aí arruma aí direitinho, com calma na sua casa, para ficar bem bonitinha a sua bolsa. Ajeita ela toda fofa. Porque se a gente não ajeita direitinho, tá vendo? O zíper daí ele prende aqui nesse volume, mas é só abaixar ele, tá? E bater com aquele martelinho que a gente usa no material sintético. Limpa aqui, tudo bonitinho. E aqui está o nosso coelhinho. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Quero ver muitos porta-moedas por aí. Me marca, posta lá no grupo do Face. Tá aqui na descrição o vídeo. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Até mais. Não deixa de se inscrever no canal.